Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo falamos sobre qual é a relação da ética com o voto, no qual aproveitei o fato de estarmos em dia de eleições para apresentar alguns aspectos dessa relação com algumas reflexões. Hoje, vamos continuar no capítulo 3 do meu livro, tratando de como a corrupção se instala nos governos. Então, vamos lá. Do ponto de vista estrutural, no meu livro, optei por analisar a corrupção com base em 3 aspectos: da forma horizontal, a forma vertical e a forma institucional. Mas neste vídeo eu acrescentei mais um fator, que é a sua forma sistematizada, como eu vou explicar mais tarde. Uma vez que a parte institucional e a sistematizada é mais longa, optei por tratar delas num vídeo específico em seguida a este. Essa classificação que eu fiz visa apresentar a corrupção no setor público como uma construção de um sistema que começa no indivíduo e desenvolve-se englobando novas estruturas e novos indivíduos para evoluir e chegar às instituições, passando a seguir para a sistematização, ocasião em que abrangerá estruturas de mais de um poder, tomando conta de todo o Estado. Vocês podem notar aqui que eu chamo homem e mulher de indivíduo, neste vídeo, especificamente, e não de pessoa, como eu costumo chamar. É porque aqueles que se envolvem com a corrupção nada mais são que criminosos, e na minha graduação em Direito, tive um excelente professor de Sociologia do Direito que fazia a diferença entre pessoa e indivíduo. Creio que tratei disso no vídeo de introdução deste canal. Desde então, para mim, pessoa é o cidadão, ou seja, aquele que cumpre seus deveres e exerce seus direitos com ética e retidão de caráter. Assim, quem comete crimes deixa de ser pessoa e passa a ser indivíduo, ou outras classificações que existem no jargão policial que não vem ao caso aqui. Bom, continuando o vídeo de hoje, quando a corrupção se institucionaliza, passa a ser operada por organizações criminosas que criarão um sistema organizado para se perpetuar no poder. Quando isso ocorre, será extremamente difícil, por vias democráticas, restabelecer a lei e a ordem. O princípio da corrupção nada mais é que a junção de um indivíduo moralmente corrompido com uma oportunidade. Será por meio dessa junção que se inicia a corrupção horizontalizada, que tem início naquele indivíduo que visualiza na área em que está uma oportunidade de obter ganhos burlando o sistema do qual faz parte. Essa percepção está relacionada, na minha opinião, com uma cultura que se estabeleceu neste país desde a colonização, que é obter vantagens pessoais não por mérito, e sim por meio de exploração de outras pessoas e do erário. Comento isso no vídeo 25, no qual tratei de alguns aspectos históricos da corrupção no Brasil. Assim, essa corrupção é aquela de que o dinheiro público não tem dono, uma percepção que determinados indivíduos, já corrompidos moralmente, têm. Com isso, apropriar-se desse dinheiro não vai causar problemas diretos para a sociedade, pois os pagadores de tributos não estarão ali para reclamar. Porém, sabemos que há inúmeros problemas indiretos para a sociedade e para o desenvolvimento do país. Tudo isso associado a uma certeza de que a corrupção neste país, infelizmente e comprovadamente, está associada à impunidade. Haja vista que não se tem notícia de corruptos presos atualmente, particularmente aqueles que usam terno e gravata, ou popularmente conhecidos como criminosos do colarinho branco. Ocorre que a prática da corrupção não se baseia num ato ou conjunto de atos praticados por um único indivíduo. Aquele que resolve se aproveitar da oportunidade à sua frente precisa começar a montar uma estrutura de modo a permitir que obtenha vantagens almejadas silenciosamente.
Assim, inicia a procura de outros indivíduos que estejam próximos e que comunguem dos mesmos propósitos, para então se associar, estabelecendo um esquema horizontal e local para transformar aquelas oportunidades potenciais em ganhos reais. Por que horizontal? Porque inicialmente esse esquema opera por meio de poucas pessoas no entorno de seu mentor. O indivíduo que se corrompe precisa formar um ambiente seguro à sua volta, para que seus atos permaneçam em sigilo. À medida que o mecanismo montado começa a produzir lucros, aquelas paixões negativas, tornadas realidades, incrementam suas ambições, que fazem com que aquele singelo esquema inicial transforme-se num sistema em crescimento. Esse sistema pode ser implementado tanto na iniciativa privada, ou seja, dentro de uma empresa, quanto no setor público, que é mais fácil. Há, entretanto, uma grande diferença. Na iniciativa privada, o esquema não prosperará, porque atualmente a governança corporativa tem mecanismos para anulá-lo. Entretanto, caso a ordem de participar de esquemas de corrupção parta da cúpula da empresa, aí é outra história. Temos exemplos recentes de grandes empresas nacionais participando de esquemas de corrupção por decisão de sua cúpula. Pontua-se que na corrupção horizontalizada, o esquema envolve poucos indivíduos e ainda não possui uma estrutura organizacional hierarquizada. Portanto, seu alcance e capacidade de causar prejuízos ao erário ainda é muito limitado, tanto no tempo quanto no espaço. À medida que o esquema cresce, haverá necessidade de começar a envolver uma estrutura verticalizada e hierarquizada, capaz de dar o adequado suporte às suas operações, que se tornam cada vez mais complexas. Faz-se necessário estabelecer uma associação criminosa, como consta no artigo 1º da Lei 12.850 de 2013, que é caracterizada pela existência de, no mínimo, 4 indivíduos, a existência de uma estrutura hierarquizada e relação de subordinação, divisão de tarefas, cujo objetivo é praticar crimes. Esse é o conceito legal de associação criminosa, previsto em lei. Nota-se que antes a corrupção horizontalizada tínhamos uma quadrilha, que é a associação ocasional de mais de 3 indivíduos com o objetivo de cometer crimes, como consta no artigo 288 do Código Penal. A diferença é que a quadrilha, ou seja, que na quadrilha os indivíduos se juntam, cometem crimes e depois se dispersam. Já na associação criminosa, há uma organização simples que poderá vir a se tornar uma organização criminosa se ficar mais complexa. Para montar essa associação criminosa, é preciso mapear os órgãos que possam interferir na prática da corrupção e procurar indivíduos em cargos chaves que sejam capazes de prejudicar o esquema criminoso. Após identificá-los, a próxima ação será cooptá-los. Caso isso não seja possível no serviço público, normalmente promove-se a transferência daquele que não quer se corromper para outro cargo, colocando-se no lugar um representante do esquema criminoso. Assim ocorre a verticalização da corrupção, que atinge determinado setor público ou privado. Precisará da conivência ou participação de um grupo de indivíduos dispostos numa cadeia hierárquica, pois será necessário encobrir os rastros deixados pelos atos criminosos. Há outro fator importante que se evidencia nesse estágio, que é a autoproteção. Os indivíduos participantes do esquema da corrupção passam a se proteger uns aos outros, para preservar a sua pequena estrutura. Quando os ganhos obtidos pela estrutura verticalizada já são expressivos, a ganância e a ambição continuam impulsionando os beneficiários da corrupção para obterem mais ganhos, partindo-se, então, para um novo patamar muito mais abrangente. Ou seja, uma vez que a corrupção está gerando lucros e angariando participantes, está na hora de se partir para uma outra empresa estatal ou outro órgão do governo.
Emerson Garcia, em seu livro Improbidade Administrativa, nos mostra que a ineficiência estatal na esfera legislativa, administrativa e jurisdicional é um importante fator de desenvolvimento das práticas corruptas. Os desvios comportamentais que redundam em estímulo à proliferação da corrupção, na medida em que se apresentam como práticas rotineiras, possuem uma dimensão mais deletéria e maléfica à organização estatal, porque ensejam o surgimento de um código paralelo de conduta à margem da lei e da razão, que paulatinamente se confunde com a normalidade, às vistas das pessoas desinformadas. Uma vez que iniciado esse processo, difícil será a reversão à situação normal de observância das normas do serviço público, cujo dever é a consecução do bem de todos. Popularmente falando, cria-se dificuldades para vender facilidades. E Emerson Garcia continua. Além disso, a corrupção é o ápice da pirâmide hierárquica. Ou melhor, a corrupção no ápice da pirâmide hierárquica serve de fator multiplicador da corrupção dentre aqueles que ocupam posição inferior, desestimulando-os a ter uma conduta diferente, ou seja, uma conduta correta. Como a corrupção ama as alturas, não é incomum que nos servidores mais modestos sofram a influência daninha dos superiores hierárquicos, resultando na proliferação desse fenômeno degenerativo de cima para baixo. Chega-se à conclusão, com base nesse cenário, que haverá incentivo para aqueles cuja resistência ao domínio pelas paixões negativas está no fim, para que se deixem levar por elas e comecem a se corromper, porque compensa. Quando o exemplo vem de cima, o medo que ainda habitava a mente desses indivíduos desaparece, e a última barreira contra se corromper some. Em razão da ausência de limites, para a cobiça e para a ambição e a presença de ganho fácil, o sistema corrupto alcança proporções que passa a ser a regra e não a exceção. Então, a corrupção se institucionaliza, abrangendo toda uma empresa estatal, ou toda uma agência reguladora, ou todo ministério, etc. O prejuízo para o erário crescerá geometricamente, e os efeitos para a economia do país serão devastadores. Bem, por hora, era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei. E se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se neste canal. Até o próximo domingo, quando falaremos sobre a corrupção institucionalizada e sistematizada, bem como os seus efeitos. Este é o canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.